Fala galera, estamos começando mais um episódio 360 Podcast. Aqui é o Léo Bianchini. Como você já sabe, a gente está sempre recebendo pessoas empreendedoras aqui de Blumenau, da região, enfim, do Brasil todo, quiçá, né? E como você já sabe, para você acompanhar as nossas redes sociais, acompanhar o 360, acompanhar todos os episódios, temos lá o canal no YouTube, Podcast 360, temos também lá no Spotify que você pode seguir e avaliar também os nossos episódios, que isso é bem importante. E também o Instagram do 360, que lá você vai ter todos os bastidores, os cortes, os principais momentos dessas gravações aqui. Então você é nosso convidado mais que especial. Sempre estamos aqui com um cafezinho quentinho para te receber e também um bom bate-papo, né? Sempre recebendo assim, esses empreendedores para te ensinar alguma coisa e, claro, para a gente aprender muito. Hoje, na verdade, a gente tem aí dois empreendedores. Eu vou começar apresentando, não eles, vou começar apresentando o próprio investimento, o próprio empreendimento deles, tá? Vamos lá? O nome foi inspirado em um coletivo de artes de Blumenau que leva a arte para as ruas. A proposta da marca é não ter apego em fazer os mesmos produtos sempre, tanto que já lançaram mais de 90 cervejas em menos de 2 anos. Um bar cervejeiro com 30 torneiras em cervejas próprias e convidadas. Ganhou como segundo melhor Brew Pub do Brasil no concurso brasileiro de cervejas. Uma cervejaria artesanal independente e brasileira que apoia todas as manifestações de arte, criatividade e diversidade. A cervejaria ampliou a produção para atender um novo endereço, passando dos atuais 6 mil litros mensais para 10 mil. Vamos conhecer hoje a história da Balbúrdia. Dois dos empreendedores que estão aqui com a gente hoje é o Celcinho e o Fernando. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazerzão estar aqui. Prazer é um nosso. Pouquinho dessa história, um pouquinho dessa balbúrdia nossa aí. Legal. O Celcinho trabalha na parte do marketing, né, Celcinho? Exatamente. E o Fernando, que é aí quem toca o negócio, que é o manda-chuva, que é quem manda lá, né, Celcinho? O Celcinho já falou que o Celcinho tá ali mais pra tomar cerveja e tal. O Fernando é que senta porrada na galera lá. A gente tem um timezinho que se completa bem lá. Com certeza, né? Uma galera toda lá. Dividindo as tarefas e somando um com o outro. Sim. Eu sempre tentar fazer um melhor a cada dia. Legal. A gente sempre começa perguntando quem é o Fernando? Cara, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Já fiz muitas coisas e todas as coisas que eu fiz eu gostava muito de fazer. Eu nunca tive um emprego que eu achei assim, um trabalho, um empreendimento que eu pensasse assim, cara, isso aqui é um saco de tocar, eu não me sinto feliz aqui. Eu acho que tudo que eu fiz eu gostava muito de fazer. Sim. Né? Assim como esse projeto agora faz 3 anos da Balbúrdia, né? Sou um pouco inquieto assim de deixar as coisas não muito no marasmo, né? E tentar sempre movimentar, fazer alguma coisa diferente nos negócios. Né? Sim. Celcinho, quem é o Celcinho? Cara, acho que também é tudo que me move assim, acho que é comunicação, música, cinema, cerveja, eu sou uma mistura disso tudo, né? Legal. Arte em geral, né? Exatamente, Cultura. comunicação, arte, né, tudo. Isso é uma coisa bem forte da Balbúrdia também, né? Bem forte. Por isso que eu fico muito feliz também. Com certeza. Como que vocês foram para essa área da cervejaria? Eu comecei com meu apreço por cerveja, começou de adolescente aí, né, de tomador de cerveja. Mas chegou um certo momento que eu comecei a conhecer as cervejas especiais, cervejas artesanais, né? E lá por 2004, mais ou menos, eu comecei a tomar cerveja diferente, ver que a cerveja artesanal tem um sabor totalmente diferente de uma cerveja mainstream. E aí em 2005, 2006, mais ou menos, eu descobri que dava para fazer cerveja em casa. Onde um primo meu de Florianópolis começou a fazer cerveja em casa e acabei aprendendo a fazer cerveja com ele. Então virei cervejeiro caseiro de panela em 2006, mais ou menos, 2007. E aí virou meu hobby, né? Antes fazia outras coisas, assim, empresa familiar. Até que um momento eu cheguei, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu olhava a cerveja como uma coisa muito distante para mim, assim, o dia que eu me aposentar eu vou ter uma cervejaria, eu vou trabalhar com cerveja. Mas deu um cliquezinho, um amigo meu lá começou a trabalhar com cerveja também, montou uma cervejaria. E aquilo mexeu um pouquinho comigo naquela fase da minha vida onde eu olhava, poxa, cara, não tenho filho ainda,
né, posso arriscar, não sou casado, tô tranquilo. Eu acho que é o momento de eu pegar e dar uma arriscada e fazer alguma coisa que eu realmente queira fazer para minha vida, assim, né, com um horizonte mais distante, assim. E aí onde eu comecei a dar aula, fazer alguns cursos de cerveja artesanal. Ensinava as pessoas a fazerem cerveja em casa, né? Sim. Era muito natural, porque naquela época, hoje em dia, claro, esse hobby está bastante difundido, mas não se tinha muita informação, não se tinha curso, não se tinha onde comprar insumo para fazer. E aí, cada vez que eu fazia cerveja em casa, ia a galera lá para assistir, para aprender, para ver como é que era. Saber, né? como é que era. Um dia eu cheguei lá, tinha 40 pessoas lá em casa para olhar como é que fazia cerveja, né? E aí onde eu comecei a montar alguns cursinhos aí de fazer cerveja em casa, né? E aí logo depois surgiu a escola de cerveja e malte, que eu me tornei o primeiro professor da escola, o primeiro curso da escola fui eu que dei. Me tornei professor lá também, depois nos cursos de sommelier e tal. E até que no momento eu recebi um convite para trabalhar numa cervejaria, uma cervejaria de Ibirama. Na época eu e meu irmão fomos convidados a trabalhar lá. E a gente olhou, cara, acho que vamos lá, vamos aprender como é que é esse negócio, sair do hobby, né? Ir para uma profissionalização, né? E aí eles apostaram na gente lá, a gente ficou 1 ano e meio, acho mais ou menos, lá na cervejaria. E aí voltava para Ibirama todo dia. E aí tu foi buscar esses ensinamentos de como fazer cerveja onde? Porque como tu falou que não tinha, né? Era muito início do processo. Era muito início, né? Então era meio que... eu me afastei um pouquinho da vida acadêmica, mas alguns certos temas que eu gosto, que eu tenho... que eu realmente gosto, eu vou muito atrás de informação, Sim. né? Então, assim, cara, eu comecei a pesquisar em fórum americano de cerveja, os livros que tinham, a maioria, naquela época, todos praticamente em inglês, buscando, baixando, comprando, trocando ideia, grupo de Facebook, grupo de... na época de Orkut, Sim. Né, trocando ideia com bastante Nessa gente. época você tinha quantos anos, Fernando? Eu tinha 2007, 24, 25, 24 anos. 24 anos. E o Celcinho foi parar como nesse mês, assim? Cara, pelo mesmo motivo, pelo apreço à cerveja, né? E, cara, e foi muito legal, eu conheci o Fernando faz tempo já também, e tô desde o começo, né? Desde que eu conheci. O projeto da Balbúrdia, né, na comunicação. Tu também faz cerveja? Não faço, eu bebo mais. Você é o que experimenta Isso, eu aprecio bastante. Mas antes, então, disso, vocês já tinham outros empreendimentos também? Eu trabalhei bastante tempo na empresa familiar, na parte de produção musical, a gente tinha um estúdio de gravação. Legal. Desde 93. E aí era uma empresa pequena, né? Era eu, minha irmã e meu pai que tocavam o negócio, e chegou um momento que eu olhei, poxa, aqui para 3 não dá, né? Comecei a ficar mais velho, na época que era gurizão, qualquer R$1.000, estava fazendo a festa por mês. Né? Mas aí depois eu busquei uns caminhos, eu empreendi, trabalhei com o pessoal de tecnologia. Eu trouxe na época o Groupon e o Peixe Urbano para Blumenau, que era uma empresa de tecnologia de compra coletiva. Né? Trabalhei um tempo com eles aqui, foi uma época bastante legal, onde aprendi bastante sobre parte comercial, assim. Depois eu empreendi, eu montei um amigo meu, a gente montou um campo de futebol sintético para aluguel de quadra. Depois eu fui trabalhar com um câmbio, fui gerente comercial de uma empresa de câmbio. E aí onde surgiu a minha ideia, uma mudança para cerveja, né? Sim. Mas por muito tempo também na empresa familiar, né? Desde pequeno, aprendendo na empresa familiar. Essa foi um pouquinho da história. Aí quando deu o cliquezinho da cerveja, eu fui trabalhar com cerveja. Depois empreendi, fui sócio de uma outra cervejaria também. Fiz o start de um outro projeto, que é aqui de Blumenau, a cervejaria Blumenau. A gente acabei dando só o start do projeto, né? Fazendo toda a parte inicial do projeto. E aí cara, vamos montar uma cervejaria, vamos montar um brew pub aí. Foi quando tenho 2 amigos que são sócios na Balbúrdia, que é o André e o André Gritzmacher e o Rafael Margotti. Eles tinham uma empresa de alimentos, tem ainda uma empresa de alimentos, e eles queriam empreender na área de cerveja. Tinham a ideia de montar um bar de cervejas especiais. E aí eles buscaram conversar com o meu irmão, com o Carlo e comigo, pra gente dar um apoio para eles não entendiam muito de cerveja naquela época, né? Tinham só uma ideia de realmente fazer um espaço legal, um bar legal, tal, e voltado para cerveja. E aí eu e meu irmão buscando, pensando em montar algumas coisas, tal, alguma coisa de fábrica, cervejaria, até que a gente chegou, cara, então vamos fazer o seguinte,
a gente vai montar uma fábrica, uma cervejaria, e vocês vão montar o nosso bar. O bar com a cara da marca, né? E essa era a ideia inicial. E aí, no decorrer do negócio, no desenvolvimento do negócio, a gente, cara, não, eu também quero ser sócio desse bar. Eu e meu irmão, a gente falou para eles, a gente também quer ser sócio. E aí a gente se tornou sócio do bar também e começamos a construir o bar e a fábrica. Ao mesmo tempo, os dois nasceram juntos. Um nasceu por causa do outro, na verdade, né? Mas a fábrica acabou ficando pronta um pouquinho antes do bar, né, Celso? A fábrica ficou pronta em fevereiro, março de 2019. A gente participou do festival. Participamos do festival, Foi onde lançou mais ou menos a Balbúrdia, né, no festival. E em setembro a gente abriu o bar, que aí a obra do bar demorou bastante, por questão de alvará e projeto, e vai e volta, e constrói, e faz obra de contenção, e é bem complicado, né? Empenho todo, né? Empenho de fazer uma construção do zero, né? Sim. Vocês têm, assim, na família também bastante empreendedores ou não? Vocês que começaram enveredando para esse ramo? Por os meus sócios, né? Todo mundo tem um pouquinho da veia empreendedora, assim, né? O meu pai sempre foi um empreendedor. Meu pai já inventou algumas coisas, assim, ele tinha sempre algumas ideias bem legais, assim, outras nem tanto, mas é assim que é normal, a vida do empreendedor, né? Uma hora certa, uma hora erra, e não pode baixar a cabeça por causa disso. E o pai sempre foi um cara, assim, de pensar e movimentar, e pegou uma época bem difícil naquela recessão econômica, confiscar poupança e tal, e acho que aprendi muito com ele, né, em cima disso. O André e o Rafa também já tinham empresas. O André era empreendedor, tem uma história muito bonita com a Germânia, a Vila Germânia, frigorífico, né? Sim. De Pato. Ele foi o idealizador e o fundador da Germânia. Então todo mundo acho que está no sangue, né, Celso? Celso também, Celso já vem de uma família mais de empreendedores. Também, meu pai também. Empreendia já também alguma coisa antes? Antes da Balbúrdia? Sim, eu tenho uma agência de comunicação, na verdade. Eu tive uma produtora de vídeo também, já fui professor e voltei a trabalhar com comunicação, né? Então sempre empreendendo também, né? Quanto tempo que vocês levaram mais ou menos assim, desde que começou a ideia da Balbúrdia, colocar no papel, até ela sair e se materializar? Mais ou menos 1 ano e meio? Eu acho que foi isso. Foi mais ou menos isso, né? Relativamente rápido, né? Quando a gente conversou da comunicação, já tava uns 6 meses em conversa, assim, e tal. Acho que é mais ou menos questão de 1 ano, eu lembro de 1 ano e meio antes de inaugurar, a gente sentou um dia na casa do meu pai, eu lembro que tava o André e o Rafael, onde eles, cara, a gente quer montar um bar, assim, vocês topam aí, dar uma força, tal, aí começou o namoro e tal, e as primeiras conversas pra gente... Já com esses 4 que estão até hoje. Os 4. Foram sempre os 4 de lá até agora. E a gente montou outros projetos juntos também, a gente empreende, né? Fizemos agora a Balbúrdia de Itajaí, mas também temos a Reise, que é um bar de coquetel na Kurt Ehring. Sim. A gente montou também uma operação de alimentação na Big Wheel, na Roda Gigante de Balneário. Lá a gente acabou se desfazendo da operação, mas mais porque não é nosso perfil, né? Foi muito legal fazer esse empreendimento lá com a Big Wheel. Construir isso, a gente construiu uma marca lá dentro, tal, uma loja, mas a gente não é nosso perfil, assim, nosso perfil não é vender coisa de turista, tal, né? Nosso perfil é mais noturno, de entretenimento, arte, cultura, né? Esse tipo... Massa, legal. Experiência. O que vocês veem, assim, o que foi a maior dificuldade de vocês para tirar essa ideia do papel? A gente não tinha muita experiência da expertise de bar, né? De tocar um bar, como é que é uma operação de bar, de vida noturna, né? Então a gente foi sempre olhando, testando e conversando com outros empreendedores, né? Prestando atenção, ia num bar, ia num restaurante, ia numa casa noturna, ficava olhando como é que funcionava a operação, né? Mas o que mais... A dificuldade maior eu acho que foi a questão burocrática, talvez, né? De aprovação de projeto, isso foi muito demorado, tudo, né? Isso suga bastante, porque, o aluguel tava correndo, né? Sim. As contas estão vencendo, e a gente, quanto antes, abrir para faturar, para recuperar o investimento. Querendo ou não, você estava abrindo 2 negócios ao mesmo tempo, né? Que era o bar e a cervejaria. E a ideia realmente foi a cervejaria, né? O bar veio com uma...
Vocês acham, pra quem não conhece ainda, né, que é de fora, de repente não conhece, a Balbúrdia, eles têm a cervejaria e um bar, né, Isso que é aí. a Balbúrdia. Até foi engraçado porque eu fui descobrir que tinha a cervejaria há muito pouco tempo. Eu achava que era só o bar e que as cervejas eram de outras cervejarias, né? Sim. Depois de um tempo que eu fui ver que realmente tinha uma cervejaria. Isso foi muito legal. Vocês acham que hoje um sobressai o outro ou eles estão totalmente em equilíbrio os dois? O Na bar e a verdade, cervejaria? A gente lida como uma coisa só, né, os dois negócios, porque a fábrica, a venda dos produtos da fábrica, a gente fabrica cerveja, chopp, para vender quase que exclusivamente no nosso bar, nos nossos bares, né? A gente não tem a gente não participa desse mercado de ponto de venda ou de autosserviço, né? De vender cerveja no mercado, de vender cerveja em delivery, Sim. ou de vender cerveja para outros bares. A gente acaba vendendo um para um ou outro, né? A gente tem ali um parceiro que é o Pátio Teodoro, que é um amigo nosso que ele, pô, eu quero ter cerveja de vocês aqui, eu gosto muito, eu faço questão de ter. Pô, mas a gente não tem logística e tal, né? Não, mas eu quero ter. Tá, vamos dar um jeito. Mas o nosso negócio é de fazer a cerveja para ser consumida diretamente no nosso bar. Legal. E a ideia de vocês é manter nessa linha? Essa é a nossa... Né? Eu já tive cervejarias, já trabalhei com outras cervejarias, né? E cada cervejaria escolhe um mercado, um tipo de canal de distribuição. Esse é o que a gente escolheu, que a gente acredita, que a gente acha que a gente consegue entregar um produto, uma qualidade melhor para o consumidor final, para quem está lá tomando a cerveja. Uma cerveja que ela caminhou da fábrica até o ponto de venda, até o copo, bem cuidada, Sim. bem acondicionada, fresca, né? Sem uma cerveja que vai estar lá parada, enfim e tal. A gente consegue administrar muito bem isso aí para causar uma boa experiência para quem está tomando a cerveja. Sim, sim. E realmente é muito boa, né? A gente já passou por lá algumas vezes. Com a pandemia que a gente tá ainda, né, meio que passando, e com a economia do jeito que tá, assim, de que modo que isso afetou a cervejaria? De que modo isso afetou vocês, assim, porque eu acredito que, né, isso acabou impactando todo mundo, mas agora a gente tá meio que não saiu totalmente, né, dessa pandemia, tá ainda nisso, mas a economia tá bem afetada. Como tá sendo isso para vocês? Bom, pandemia não tem nem o que falar, né, daquela época que abre, fecha às 11, não pode vender bebida alcoólica depois de certo horário. Teve uma época que fechava 8 horas da noite. Fechava 8 horas, Podia abrir, tinha que podia fechar às 8. Mal abrir, já tava fechado. A gente não sabia o que ia acontecer no outro dia e não sabia se aquilo aí era o jeito certo de lidar com o problema ou não era, né? Enfim, erros e acertos de todos os lados, né? Mas, bom, eu acho que o que veio depois, né, é uma crise que veio pós-pandemia. A gente, com certeza, todo mundo sente. Eu acho que a gente tem que fazer cada dia mais esforço para manter as coisas como eram para ser, né, de questão de deixar casa cheia, né, de Sim. levar o público. A gente olhava, antes da pandemia não existia muito diferença para final de mês e começo de mês em questão de faturamento. Hoje a gente olha nos gráficos de faturamento, a gente vê que cai o faturamento nos finais de mês, né? Sim. É uma coisa que a gente não sentia antes da pandemia, né? E a gente tá lá no dia a dia conversando com os clientes e a gente escuta muita história, né? A galera comentando como é que tá a real situação de cada um, né? Observando essas quedas e tudo mais, que estratégias que vocês criaram para tentar burlar isso? Acho que a gente tem que sempre ser criativo de tentar olhar a oportunidade nas crises, né? E a gente às vezes dá um passo atrás, né? Olhando para o mercado, por exemplo, nós temos atrações musicais basicamente todos os dias na Balbúrdia, né? E todos os bares nossos. E é uma identidade nossa ter música ao vivo, ter atração, e atração de qualidade, né? Os músicos que tocam com a gente é de um nível muito legal, né? E claro, ninguém toca de graça, ninguém tá lá, tá todo mundo trabalhando e precisa ganhar, né? E no momento que eu boto uma banda para tocar, eu tenho que girar meu negócio para isso se pagar, né? E a gente resolveu, por exemplo, isentar a cobrança em alguns dias, né? Então a pessoa não paga ingresso para entrar, a gente cria algumas promoções, até certo horário tem uma promoção, um chopp pela metade do preço, ou uma atração que talvez não teria, gente de fora, né? A gente traz alguns músicos de fora também.
A gente promove as feirinhas, né, Celso? Exato. Vai ter... Feiras de educação, vai ter o dia Guapecas, né? Que a gente fez. Eventos que sociais, legal. evento de roupa, de bazar de roupa. Isso tudo lá dentro da Balbúrdia. Dentro da Balbúrdia. Que legal. Como é que tá a Balbúrdia hoje em números? Funcionários, produção e tudo mais? Nós temos em Blumenau 11 funcionários. E mais... A gente trabalha com mais ou menos 20 pessoas. Tem os... chama freelance, né, que trabalham final de semana. A partir de quinta-feira a gente começa a colocar mais gente, né, na equipe, né. Cara, indiretamente deve gerar bastante pessoa, também, muito emprego também indireto, porque é uma cadeia bastante complexa, né. Sim. A cerveja, a produção, transporte, logística, né? Esses 11 dizem só ali no bar, Direto, né? Só ali no bar. Tem Direto. mais a cervejaria mais ainda, né? cervejaria. Quantas pessoas mais ou menos numa cervejaria? Eu não faço nem ideia de como é que funciona. Nós temos uma estrutura bastante enxuta lá. Lá a gente fez uma fábrica bastante moderna, né? E Eu até vi um vídeo, não sei se você pode dizer pra gente aqui, mas que era a menor cervejaria de Blumenau. Possivelmente. Da menor cervejaria. Pode ser, né? Eu achei muito engraçado. Menor cervejaria, olha só, porque eu no vídeo até mostrava algumas coisas assim, né? Eu não cheguei não conheço a estrutura física, mas achei muito interessante, muito legal. É bem pequeno mesmo, assim, a parte de fabricação, para o galpão, a gente tem um galpão lá, tem uns 250 metros quadrados, não é tão pequeno assim, mas a parte de produção, de tanque e tal, ela é pequena, porque é o que a gente precisa para fabricar para os nossos bares, né? Mas deve ser talvez a menor, ou tem o Omas também, que é um brew pub, também, que nossos amigos aí também são a mesma proposta, né? Eles fabricam para vender no próprio bar, que também deve ser mais ou menos do mesmo tamanho, assim. Tu acha que isso vai virar meio que uma tendência? Ou já é uma tendência? Eu acho que sim. Eu acompanho muito o mercado americano de cerveja artesanal, né? E a cerveja, ela é cada vez mais local. Isso não só, a gente fala agora da cerveja artesanal de hoje em dia, mas isso é uma coisa que existe, que sempre foi assim, né? A Alemanha, por exemplo, né? Tem até um ditado que a cerveja boa é aquela que se toma olhando para a chaminé da fábrica, porque ela tem que ser consumida perto, né? Não pode viajar por 5 dias e depois se tomar a cerveja, né? Tem que ser tomada fresca, né? Então, eu acho que isso é uma tendência. A gente hoje, nesse mercado de cerveja, uma dificuldade muito grande é a carga tributária, né? Da bebida. Ela é altíssima. Mas a venda para o consumidor final, ela não é tão pesada assim. Sim. Quando você vende para um distribuidor que depois vai vender para um bar, né, tem toda a carga de substituição tributária, de CM e tal, PIS e COFINS, que isso vai já virar, vai acarretando, né, valores em cima. E enquanto que numa operação de brew pub, ela é um pouco mais um pouco menos tem o corte dos intermediários, na verdade, né? Justamente. Tá aqui direto da fábrica de trás pro bar, que vai ter isso. Tá muito mais otimizado, né? E a Balbúrdia, ela ganhou como segundo brew pub do Brasil no concurso com pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Foi logo depois na nossa estreia, né? Exatamente. A gente abriu o bar em setembro e esse prêmio veio em março, né? No festival. Que legal. Esse foi um prêmio nacional? Foi no festival de cerveja, né? No campeonato, no concurso de cervejas. E aí a gente ganhou como a melhor New England IPA do Brasil. E aí, consequentemente, ali na pontuação, veio o segundo melhor brew pub. Legal. Brew pub é quem fabrica e vende. E produz e vende no próprio local, né? O brew é separado do pub, mas a nossa filosofia é de brew pub, né? A gente fabrica para vender para o consumidor final. Sim. A gente está numa distância menor do que a fábrica também, em linha reta com o bar da 800 metros. É tudo muito tranquilo, né? Pertinho. E a gente estava até comentando nessa questão do marketing, né, Celcinho? Como é muito bem feito isso, né, na Balbúrdia, assim, né? Você que é o cara que manja dos Paranauê. Obrigado. Como é que tá sendo como é que tu vê essa relação da Balbúrdia hoje com o meio digital? A Balbúrdia, desde o começo, esse é mérito do Fernando, sempre vou deixar isso bem claro. Ela sempre tentou ser disruptiva e fugir fora do padrão, assim, sair do padrão normal. Daquela comunicação de cervejaria, de malte, uva aparecendo, sabe? Sempre foi sair um pouco disso. Então, como era muito mais voltado e estava no core da Balbúrdia desde o começo, a arte, né, a música, como o Fernando falou, música, o negócio, isso tudo foi trazido para a comunicação da Balbúrdia e fez muita diferença, assim, para as pessoas entenderem que não era só mais uma cervejaria, não era mais
do mesmo, sabe? Sim. E ter toda essa alma que a Balbúrdia adquiriu, sabe? Que ela saiu além de ser uma cerveja, como o Fernando também comentou, de se tornar uma experiência, sabe? Tipo, a gente brinca muito sempre com música, com cinema, com arte, para deixar isso bem claro em cada cerveja, em cada nome, né? Em cada situação, na divulgação. Isso sempre é muito bacana e sempre dá bastante resultado, assim, né? Com certeza. O Celso tem as ideias que são fantásticas aí, né? Para trazer essa parte somente de música, de cultura, cinema, para dentro da comunicação da Balbúrdia. Depois eu botar um trechinho aí da nossa Bohemian Rhapsody Pilsner. Isso, a gente pode rodar depois do podcast, que é um vídeo que a gente fez de um lançamento de uma cerveja nossa. Foi ideia do Celso, foi muito bom. Sempre tem ideia. É uma pena que não consegue executar tudo. Tem bastante ideia. Tem coisa que não consegue botar. Ideia que não falta, né? Mas tem que ser assim. No papel tem bastante. Tem que ser assim. Quanto mais ideia dali, você vai tirar algumas que tu vai conseguir aplicar, né? Sim. E você falando na cerveja, vocês têm uma das coisas que eu até que pesquisei ali, vocês não ficam muito tempo repetindo as mesmas cervejas ou deixando muito tempo. Então vocês criam cervejas toda hora, então tá criando alguma nova, né? Vocês têm quantas já que vocês já lançaram ali? Cara, tem mais de 100. Mais de 100 cervejas. Mais de 100, É claro que algumas a gente tenta manter, né? Sim, que a galera pede um pouco mais. Um pouco mais, né? Isso é meio que cíclico, assim, né? Hoje a gente tá com uma IPA lá, que é a BDSM, que era para ser sazonal, e a gente tá mantendo ela, mas não deixamos de fazer outras por causa disso, né? Todo mês aí tem pelo menos uma, duas, três. Isso, por exemplo, da Cold IPA agora, né? Que é um estilo que veio meio novo, foi desenvolvido uma Cold IPA também. E como é que nasce essas cervejas diferentes? Entre vocês quatro, de novo, cada um vai dando uma ideia, como é que funciona essa pegada? Eu no começo eu era mais envolvido com a parte de produção da fábrica, né? Sou cervejeiro, né? E aí hoje a gente tem o Daniel Ropelato, que é o nosso cervejeiro lá da fábrica. É um cara que trabalha comigo, já trabalhou comigo em outros projetos também, meu amigo desde a época de paneleiro. E aí quando eu montei o projeto ali, eu chamei ele, Dani, preciso de ti aqui, tu é o cara certo para tocar isso aqui. E ele é um cara super competente, super criativo também nas receitas, né? Então hoje tá mais com o Daniel e com o Carlo do que comigo, assim, né? Ainda dou um espetáculo lá, tal, de umas ideias, mas hoje a gente tem aí 3 pessoas competentes aí que conversam muito sobre cerveja e pesquisam muito, né, sobre cerveja para juntar e para, né, ter ideia, ver o que está rolando lá fora, que está de novidade, né. A Cold IPA foi uma cerveja agora que a gente fez, que é uma tendência, está rolando bastante nos Estados Unidos, né, esse tipo de cerveja, e acabamos de lançar. Mas é uma coisa assim meio que em conjunto, assim, sabe? Aí até quem não é muito envolvido com produção, lá os sócios que não são envolvidos, mas também gostam de cerveja, o Celso que é do marketing também que gosta de cerveja, não entende de produção, também, a gente fizesse isso aqui com isso aqui, tal, a gente vai ouvindo e trocando ideia, né? E... Hoje você está mais na parte da gestão do negócio, então você não está tanto na produção, né? Não, tanto na produção. Estou mais nessa fase de expansão, né? E nos eventos, na parte do marketing junto com o Celso aí, nas atrações musicais também, eu faço toda a parte de agenda, de músicos, né? O que vai tocar, o que não vai tocar. Sim. E assim, eu percebo que tem aparecido muitos nomes diferentes de cervejas agora, ultimamente, pra cá, assim, né? Não as artesanais, eu digo de um âmbito geral, assim. Vocês acham que isso ajuda ou atrapalha as cervejarias locais? Eu acho que o que atrapalha é cerveja com preço muito baixo, que, né, algumas coisas disfarçadas de artesanais, né? Isso atrapalha bastante. Cervejaria que tem uma estrutura realmente enorme, às vezes tem benefício fiscal, e, né, ou que é um grande conglomerado de empresa aí que tem várias marcas que tu acha que está tomando uma artesanal, mas na verdade está tomando uma cerveja que é a mesma quase que uma... Só mudou o rótulo. Só mudou o rótulo, né? Né? A gente vê assim, às vezes, cerveja importada com um nome enorme, assim, uma cerveja belga, só que ela é de um grande grupo, né? Mas o pessoal olha, é artesanal, né? E ela tá lá custando R$1,99 no mercado. Isso atrapalha qualquer mercado, né? Sim. Os custos de uma cervejaria artesanal comparado com uma cervejaria grande nem se compara, né?
não se compara. Eu acho que uma estratégia que é legal das cervejarias nesse ponto, né, pra galera não, por exemplo, trocar artesanal por essas, é a total experiência que a cervejaria vai causar, né? Tipo, tu vai lá, por exemplo, na Balbúrdia, tu vai no bar, tem uma música, o copo de vidro, as mesas, a arquibancada, o jardim, então já é uma coisa diferente, né? Que foi sempre a nossa ideia, não levar só cerveja, levar uma experiência completa, né? O que é a Balbúrdia? Balbúrdia é cerveja, mas é com essa música, com esse ambiente, com esse tipo de luz, né? Com esse tipo de gente em volta, né? Que é um bar bastante democrático, né? For ver o público que frequenta, é muito heterogêneo, né? Não é só um tipo de gente, não, tem todo tipo de gente, né? Todo tipo. Nossa ideia. E é legal também, assim, porque essa competitividade entre cervejarias é legal porque você não fica naquela zona de conforto, né? Tu sempre tá precisando melhorar alguma coisa, porque a outra cervejaria fez alguma coisa, então tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Como é que tem alguma relação entre as cervejarias de Blumenau hoje ou não? É cada um por si, por todos, ou vocês têm uma aproximação, uma troca de ideias? Não, eu particularmente, a Balbúrdia, nós, meu irmão, que foi presidente do Vale da Casque, da Abracerva, né? Ele fez tudo muito ligado nessa parte, nesse meio de cooperativismo de cerveja. A gente se dá muito bem com todo mundo, mas a gente acaba não participando muito do mercado que as outras participam, né? Sim. Se pegar a grande maioria das cervejarias de Blumenau, elas estão num outro tipo de negócio do que a Balbúrdia. A Balbúrdia é um bar, né? Que tem uma fábrica. Né? A gente não está competindo com a Schornstein, com a Blumenau, com a Beerland, né? É outro tipo de negócio. Sim. Né? Mas, claro, a gente se dá super bem, é super amigo, cada um está sempre um ajudando o outro. Apoiando. O pessoal da Blumenau acabou de emprestar algumas chopeiras pra gente lá, pra gente fazer o festival que a gente fez aí, pra gente fazer o festival ali da Vila Germânica. Então há uma amizade muito grande, um respeito muito grande por toda essa cadeia, porque, né, todo mundo está no mesmo barco aqui, né? A gente tem que levar o nome de Blumenau, a cerveja de Blumenau, né? É um grande produto turístico da cidade hoje, é a cerveja, né? Então isso se faz em coletivo, né? Eu até tava dando uma olhada nas pesquisas que eu fiz, que eu acho que até não tem mais a rota da cerveja, né? Que aqui em Blumenau, se eu não me engano, tinha, acho que antes da pandemia, a rota da cerveja, e eu acho que não tá tendo mais. Eles estão agora com uma licitação aberta para o ônibus, né, que vai fazer um tour, e eu acho que ali ele vai ter alguma coisa de alguns pontos de cervejarias. Tá? É muito difícil operacionalizar isso, né? E sempre tem que ter um dono do negócio, né? Quem que vai bancar isso, quem que vai ganhar dinheiro com isso, né? É claro que... e também, assim... para as cervejarias também, né? Montar uma estrutura para recebimento do turista. Isso tem que ter um preparo de gente para receber. Poucas têm, né? A nossa fábrica, por exemplo, a gente é muito pequena, a gente não tem essa estrutura para atender visitação. Né? Sim. Mas a gente considera a nossa fábrica nosso bar. Lá é o nosso cartão postal, né? Lá vocês servem cerveja também lá, não? Na fábrica? Não, só pra gente lá no tanque, lá quando a gente vai lá visitar. Lá. Imagina como é que é, né? Faz lá, experimenta, daqui a pouco todo mundo muito felizão, sentadão, já curtindo um som, uma música. Na época que o bar não tava aberto, a gente ficava direto lá. E com tantos percalços aí pelo caminho, o que você vê, assim, que pode vir a trazer dificuldades pra vocês no futuro? Pra Balbúrdia? A gente entende que o negócio da Balbúrdia, ela é um bar, é entretenimento, né? Não é só cerveja, né? E quando você lida com entretenimento, você tem que se reinventar todo dia, né? É noite, depois que a gente abriu o nosso bar, cara, posso contar 30 bares em Blumenau, no mínimo, aí, que são legais, que competem com o público, né? E óbvio, tem espaço para todo mundo, mas você tem que sempre manter o teu negócio de pé e se reinventando, né? A dificuldade, acho que é dividido assim um pouco entre a parte econômica, o momento econômico do país, a dificuldade de encontrar pessoas, né, que são dispostas a trabalhar num ramo de entretenimento à noite, que é cansativo, né, desgastante. É um pouco um mix disso aí, assim. Né? Sim. E de bom, o que tu vê de bom pela frente? A gente toma um estoque. A gente é muito feliz no que a gente faz ali, né, no nosso trabalho. Então, cada vez que a gente tem que ir lá pro
pro nosso bar para dar uma olhada, para cuidar, para trabalhar, é gratificante. Então, acho que fazendo desse jeito não tem... É um ambiente gostoso, né? De estar... Eu vi, né, dos clientes, tudo, Ouvi. né? Tipo, que a cerveja tá boa, sabe? Que o que a gente fez de marketing ficou legal, ficou divertido, sabe? Tipo, as respostas do público são muito boas. Sempre muito legal, sabe? Muito divertido. Eu estou bastante em Itajaí, acompanhando agora essa abertura de Itajaí e conversando muito com os clientes lá e tal. E Itajaí, a gente sabe que tem a Praia Brava lá, com dezenas de bares legais lá e tal. Mas o que eu mais ouço lá do pessoal é, poxa, faltava um negócio desse em Itajaí, que legal, que bom que vocês abriram aqui e tal. E é uma cidade que tem crescido muito, assim, né? Como é que foi o início dessa ideia de abrir fora de Blumenau? Foi através do Jonathan e o Vlad, que são nossos sócios de lá. Eles vieram com uma ideia de abrir uma franquia de balbúrdia em algum lugar. Eles não tinham a cidade definida ainda. Naquele momento a gente, não vamos vender franquia porque a gente não tem como vender franquia. Mas eles são de Itajaí? Não, eles não são de Itajaí. Eles não são de lá. Um é do Rio Grande do Sul, morava aqui em Blumenau, e o outro morava em Curitiba. Olha só. E aí eles queriam investir em área de entretenimento, né? Em uma operação de entretenimento. Conheceram a Balbúrdia através de indicação. E aí chegaram lá, a gente quer montar um bar da Balbúrdia, franquia. A gente não está pronto para franquear, porque não é uma coisa ainda replicável, não temos métodos ainda para chegar, tá aqui a apostilazinha, tem que fazer isso aqui. Cara, tem muita coisa para melhorar, para ajustar nos processos, né? E aí começou o namoro, não, mas vamos construir isso junto, tal. Ok, vamos fazer. E aí quando a gente, mas aonde? A gente foi ver lugar em Balneário, em Itajaí, Brava, Floripa, Cuiabá, Brasília, várias cidades, assim, Timbó. E quando a gente começou a pesquisar sobre Itajaí, a gente sentiu que Itajaí estava um pouco carente de um bar com a pegada da nossa pegada de cerveja, de rock, multicultural, digamos assim. E olhamos para os números de Itajaí, essa cidade está realmente um momento muito bom economicamente. Muita empresa, é o segundo PIB per capita do estado. Sim. A cidade, tu olha pela cidade, anda pela cidade, tu vê que está bem cuidada, está bonita e tal, enfim. E a gente olhou a oportunidade, né, de construir um espaço lá, né? E aí decidimos, vamos para Itajaí, né? Não vamos para Brava, não vamos para Balneário, que é mais caro, aluguel, terreno, enfim, tudo é um pouco mais caro. Estudamos um pouquinho mais a cidade ali, vamos para Itajaí. E lá vocês construíram do zero? Do zero, uma área construída de mais ou menos aí 480 metros quadrados, se eu não me engano. Um bar tem 800 metros, bastante grande, um espaço aberto bastante grande também. Na inauguração a gente recebeu 850 pessoas. Nossa. Número bastante grande. Foi recente, né? Não tem nenhum mês. Foi dia 2 de julho. 2 de julho. E está sendo assim um sucesso de resposta de público, né? A gente chama de sucesso que a gente olha lá, legal, o faturamento foi bom, mas o que é mais gratificante é tu ver a resposta do público. Sim. Né? Ainda ontem a gente estava sábado, a gente fez um evento lá que a gente levou o Nino é um parceiro nosso de Blumenau, ele tem o Bar do Anísio, já ouviu falar? É um tradicional filé duplo de sexta-feira. Melhor filé duplo do Melhor filé duplo do sul do mundo, um abraço pro Nino aí. A gente já fez eventos com eles aqui na Balbúrdia, em Blumenau, e levamos ele fazer o filé duplo lá em Itajaí com a galera lá, com samba e tal. E, a gente olhou assim, que legal, cara. Um monte de cabecinha branca, que não tá à noite, né? O pessoal que não tá à noite. Sim. Galera com família, assim. Foi muito legal. Muito tu que faz a parte de marketing também, Celcinho, lá? Também faço. Tu vê diferença de público entre Itajaí e Blumenau? A gente tá aprendendo um pouco lá. Tipo, a ideia, que é muito recente também, tá replicando a comunicação daqui lá, mas né? é bem parecido, mas né? Mas algumas coisas, né? O comportamento do público lá é um pouquinho diferente, a gente sente assim, né? Na questão de cultura de bar, né? O itajaiense lá, ele tem um pouquinho do happy hour, né? De sair da empresa, vamos sair, vamos tomar uma cerveja. Blumenau já não, o pessoal já vamos pra casa, trocar de roupa, tomar mais um banho. Noturno, mais da noite ainda. Justamente. E aí vocês precisaram aumentar a produção também de cerveja para isso, né? Deu um gás na fábrica, a gente aumentou um pouco a nossa fábrica, capacidade de produção, né? Para poder atender
os 2 bares aí. E quanto que sai hoje de chopp? Quanto que vocês produzem para... Quanto produzia antes de Itajaí, agora com Itajaí, quanto mais ou menos de chopp sai aí da... Cara, a gente tá hoje fazendo na nossa fábrica, perto de 10 mil litros por mês. E aí a gente ainda terceiriza alguma coisinha quando dá um aperto em algumas fábricas parceiras nossas aqui. A gente leva o nosso cervejeiro pra fábrica para fazer a nossa produção, né? Terceirizada. Sim, pouco legal. E como a gente falou, né? Ela é bem nova, né? A Balbúrdia vai fazer 3 anos, a gente estava conversando aqui antes, agora em setembro, né? Quando de setembro? Dia 1º de setembro. 1º de setembro, no 2 feriado, dia de Blumenau. Dia 2, hein? Festa dia 2 de setembro. E a gente tá gravando esse episódio antes da maior festa que vai ter do Balbúrdia, né? Porque a festa vai ser agora dia 6, né? 6 de agosto. 6 de agosto. Vai ter uma baita... Já tinha feito grande assim o aniversário da Balbúrdia? Não. A gente sempre teve vontade de fazer... trazer as bandas. A gente tem muito contato com as bandas, né? Com muitas bandas, com vários produtores, né? E volta e meia, pô, quero fazer aqui um show do, sei lá... Comunidade Ninjitsu, das aranhas, tal, qualquer coisa assim. Vamos fazer lá na Balbúrdia? Cara, não dá, é um bar aberto, um monte de prédio em volta, a gente já teve problemas com isso, enfim. E aí quando a gente foi pensar em fazer o nosso aniversário, aqui que vamos botar atração? Mas, pô, isso dá, isso não dá. E se a gente fizesse na Vila Germânica, né? Aí, vamos fazer na Vila então, né? Ela conversou com o pessoal da Vila, pegamos uma data que era a única que tinha disponível deles ainda, que era em agosto, um pouquinho antes do nosso aniversário, na verdade. E resolvemos então trazer CPM 22, que é uma banda que tem tudo a ver com o nosso público, enfim, né? Que é o Jajá, que é uma banda super parceira do nosso irmãozão, que é daqui também, né? Do Rafa. E Marcelo Gross, do Cachorro Grande, que é um cara que já esteve na Balbúrdia tocando e foi muito legal o show dele, né? Então resolvemos fazer esse mini festival aí no dia 6 de agosto. Muita dor de cabeça pra fazer? Tem o seu trabalho, né? Mas eu acho que... Porque não é a gente tá gravando, né? Vai passar depois, né? Vai passar depois, deu tudo certo, tudo maravilhoso. Show de bola. Mas olha, pelo que eu tenho ouvido aí, com certeza, acho que vai ser um grande de um evento, né? Vai ser muito, a gente tá aí com expectativa, tá? Deve bater na faixa de 2.500, 3.000 pessoas. Legal. É muito legal fazer evento. A gente pegou um time muito bom para ajudar a gente aí, o Israel, que é um produtor. Estamos bastante confiantes nesse dia. E o que assusta mesmo são os valores, né? De fazer evento grande, assim, é realmente muito custoso. Tudo são números muito grandes, né? Segurança, são 30. Pessoal de limpeza, são 15. Tem que contratar tirador de chopp, são 20 e poucos, sabe? Precisa de gerador, precisa de equipamento de som, é legal, mas assusta um pouquinho. Trabalhoso. Não, com certeza, e eu vejo assim que até pelo tamanho das bandas que estão indo, né? Tipo, que nem CPM 22 é uma banda que, como tu falou, tem tudo a ver com a Balbúrdia, com o público, eu acho, assim, né? Porque eu não sei qual é a idade, mas você tem assim uma idade que mais frequenta a Balbúrdia? Uma faixa etária? Tem, assim, acho que talvez a gente fez uma pesquisa uma vez, se assumindo dos números, mas... A gente era entre 24 a 40 anos é o pico, assim, do... Tipo, que é uma idade que conhece muito, CPM 22 na época da 30 adolescência, mais, né? A adolescência ali era o que mais tocava, então acho que isso acaba chamando, assim, né? Eu vejo assim pelos meus amigos, que tem muita gente comentando do evento, eu acho que vai ser bem legal. E realmente o evento é uma coisa que dá trabalho, mas é uma coisa gostosa, né? De fazer. Inclusive a gente vai fazer um agora em setembro. Deixo o convite para vocês aqui, ó. Dia 17 de setembro a gente vai fazer um evento. Na verdade, o que vai ser esse evento? Ele vai ser como se fosse um podcast, como a gente está fazendo agora, só que presencial. Então a gente vai convidar empreendedores. Já fica o convite para vocês participarem com a gente lá. E fazer um bate-papo presencial para a galera ter mais contato, conhecer a história dos empreendedores. Por exemplo, se digamos que vocês estejam lá, conhecer esse case de sucesso da Balbúrdia, como começou, porque muitas pessoas, como eu falei, eu não sabia que tinha uma cervejaria, fui saber depois de muito tempo já, né? Então talvez outras pessoas também não saibam e queiram conhecer como é que é por trás dos bastidores do bar e da cervejaria e tudo mais, né? Então dá um trabalho, mas é muito legal, muito gratificante você fazer isso, né? De levar esse conteúdo para outras pessoas e tudo mais. Claro que a gente sabe que o
o podcast, por ser uma coisa digital, ele acaba alcançando muito mais gente, né? Mas esse de você estar presencialmente com a pessoa, né? Ali, cara a cara, conversando, conhecendo o empreendedor, porque a gente não sabe nem quem são os empreendedores, né? Então, isso é legal, assim, de a gente organizar e fazer, apesar da dor de cabeça, é interessante, é legal. A cervejaria de vocês... eu não faço nem ideia assim, de como você monta uma cervejaria, mas esse equipamento todo, vocês conseguem aqui não, né? Hoje existem alguns fabricantes em Santa Catarina, mas o polo de fabricação de equipamento cervejeiro está no Rio Grande do Sul. Lá tem os fabricantes que faziam já para a cadeia do vinho, né? Muitos se especializaram para cerveja. E hoje os grandes nomes, né? A Zegla, que é um parceiro nosso que fez os nossos equipamentos, eles estão lá em Bento Gonçalves. Lá é da onde sai a maioria dos equipamentos de cerveja. É similar do vinho com a cerveja, não? Não é que é similar, mas eles são sanitário, né? Tem que ser equipamento sanitário, de inox, enfim. E aí toda a expertise que tem essa parte de solda, de desenvolvimento aí dos equipamentos de vinho, eles vão acabar usando a mesma tecnologia para a cerveja, né? Essa parte de acabamento, enfim, né? De trabalho com inox. Tem que ter bastante cuidado, né? Sim. Eles já tinham com o vinho, também aí alguns se especializaram com cerveja também. Tem ótimos fabricantes também lá no Rio Grande do Sul, né? Mas a Zegla, que é o maior do Brasil hoje, é o que fez os nossos, né? É um bom parceiro nosso aí. O que vocês veem, assim, de tudo que vocês idealizaram lá no início, né? Esses 3 anos atrás, voltando esses 3 anos atrás, que vocês pensaram para a Balbúrdia que aconteceu, que vocês colocaram no papel, realmente isso aconteceu, e o que não aconteceu, que vocês tinham colocado de ideia e, tipo, não, isso não foi possível, não deu certo. Legal, boa pergunta. Eu acho que o que não deu certo na minha opinião, o Celso talvez vai discordar, mas é de levar o pessoal cedo pra lá, no dia de semana, assim. Fazer o happy hour, por exemplo. O happy hour nunca funcionou. A gente nunca conseguiu levar o pessoal a sair às 5, 6 horas pra lá. Daí você olhava, botava atração musical, shopping dobro, tal. E não rolava, a galera não ia. O pessoal chegava às 8h30. Né? Que é uma coisa bem característica, né? Muito. Daqui, como a gente tava falando antes. Muito. A gente segue insistindo, né? Segue Agora vai 5 da tarde. Vai 5. Mas... Não, eu tô brincando, né? É óbvio que quando a gente fala de fazer uma ação, a gente quer o resultado. Sim, claro. Mas não quer dizer que as pessoas não vão, né? A gente tem um bom movimento, né, nesse horário. Mas com a pandemia, principalmente, eu acho que tudo ficou um pouquinho mais cedo, né? As pessoas se acostumaram a sair um pouquinho mais cedo e a gente queria um pouquinho disso. Sim. Até porque nós somos um bar, nós não somos uma balada, nós não vamos até muito tarde, né? A gente tem banda, mas a banda toca até às 10. Então a gente quer que o público aproveite um pouquinho antes, né? Então essa é o... E das ideias que vocês tinham, que você colocou e realmente deu certo, funcionou, assim, o que tu vê? Eu acho que os eventos, né? Os eventos que a gente faz esporádicos, assim, que o pessoal compra a ideia, né? A gente já fez feijoada, já fez o Guapecas Day, que é um evento social, onde a gente, todo o chopp vendido nesse evento, a gente reverte de forma integral para doação. Na última a gente fez para o sítio Dona Lúcia. Que legal. Todo o chopp vendido, valor integral. Que legal. É revertido. A gente vai fazer o próximo no dia 27 de agosto em Blumenau e dia 28 em Itajaí. Que show, que show. Isso é legal ter essa veia social. Assim. Esse evento é um evento que, cara, não é nada mais gratificante tu olhar o pessoal comprando a ideia desse evento, indo lá. Teve dia que a gente botou mais de 100 cachorros lá, né? Encontro de cachorro adotado o nome, né? Do evento. Que massa. E isso a gente tá lá, pô, olha que legal, né? Cara, beleza, custou aqui 7 mil, né? De doação, mas, cara, não tem preço que fazer esse tipo de evento, assim, sabe? E o nome Balbúrdia? Por que o nome Balbúrdia? Nosso grande amigo Sávio Abizaide. Balbúrdia a gente tinha um outro nome em vista para cervejaria e para o bar, mas acabamos tendo não um problema, mas a gente enxergou que podia ter uma certa dificuldade mais para frente com questão de registro de marca. E aí a gente precisava de um nome, a gente gostava muito do nome Balbúrdia, do coletivo de arte Balbúrdia, do Sávio, organizado pelo Sávio. A gente frequentava lá a casa dele, o coletivo, não como artista, mas como público, né? O artista precisa do público também. E admirava muito o trabalho feito pela Balbúrdia Arte.
E aí quando a gente precisava de um nome, a gente buscou o Sávio e falou, Sávio, a gente vai mudar o nome aqui, vai ser Balbúrdia Cervejaria. Tem tudo a ver com a nossa pegada, com o que a gente quer levar de experiência, não só de cerveja, mas de ambiente, de arte, de música. E aí foi. Que legal. Pegou, né? Deu certo. Vocês, assim, trabalhando em 4 pessoas hoje, como que vocês lidam com a questão pessoal de cada um no meio de 4 pessoas? Querendo ou não, cada um pensa de um jeito, né? Diferente. Essa questão do mindset do Fernando, do Celcinho, como que é lidar com um sócio, com uma equipe atrás dos bastidores da Balbúrdia? Cara, convivendo e aprendendo e respeitando, ouvindo é o principal, né? Sociedade é um casamento, né? Uhum. Então, às vezes você tá ali com mais sócios porque tu precisa da expertise dele, ou tu precisa do dinheiro dele, né? E aí a gente já tive outras sociedades, né? Não é fácil ter sociedade, mas é muito bom somar, né? Sim. É muito bom somar expertise. Eu tenho, por exemplo, minhas habilidades, por exemplo, são muito mais na parte aí de fazer o negócio acontecer dos eventos, do marketing, da agenda musical, do que o financeiro administrativo, né? Uhum. E aí a gente tem um monstro lá que é o Rafa Margotti, meu sócio, que ele é manja tudo dessa parte, no número lá ele sabe buscar, ele tem relatório, tudo na mão, né? E eu jamais conseguiria fazer isso, né? E claro, e aí a gente vai somando o André com a visão dele das coisas também, o Carlos vai somando tudo isso aí, vai completando, por isso que vai dar certo, né? Porque cada um na sua expertise, ouvindo, respeitando. Sim. Eu não pensava assim, mas poxa, tens razão, né? Ou não tens por causa disso, debate, né? E aí, 3 anos de casamento já a gente aprendeu muito a ouvir, conviver, né? Ver a opinião dos outros é bastante importante. Eu digo assim, tipo, eu lido com os 4, né? Eu lido com os 4 diretamente. Eu acho, cara, os 4 juntos ali são a receita de sucesso da Balbúrdia, sabe? Legal. É muito legal. Se não tivesse um ali, alguma coisa... Isso, ia ficar bambo. Os 4 é a estrutura pra manter. Sim. Muito e o que legal. nesses 3 anos, assim, por exemplo, o que o Celcinho, pessoa, mais aprendeu? Cara, o que eu mais aprendi é que... Pô, tu tem que acreditar no que tu quer e fazer coisa que de qualidade, como o Rafa diz, né, o campo dos sonhos, né, construa que eles virão, né, tem que acreditar também no que tu faz, né, tem que acreditar, tem que fazer direito, e vou falar de novo, né, eu perguntei uma vez pro Fernando, como é que tu faz cerveja tão boa, cara? E o Fernando falou, cara, é só fazer direito, cara, o ingrediente certo, fazer certo, o negócio vai ficar bom. Cara, é muito disso, eu aprendi que tem que acreditar, fazer aquilo com amor, assim, fazer o que tu gosta, sabe? E vai dar certo, cara. E o Fernando, nesses 3 anos, o que o Fernando mais aprendeu? Com essa experiência? Eu acho que eu aprendi a ouvir bastante. Tô falando bastante. Mas o cara falou que o cara falou, para de falar e eu aprendi a ouvir. Tu tá aqui pra isso hoje, ouvir a gente falar. Mas eu aprendi a ouvir, a entender um pouco melhor nessa questão de como negócio, né, sociedade, né, e entender um pouquinho o jeito de cada um. Aprendi a me cobrar um pouco mais também, né, isso com certeza aprendi a me cobrar um pouco mais, a me doar um pouco mais, né. É um pouco difícil, a gente acaba se doando mais pro trabalho, você tem que esquecer um pouquinho de outras coisas, né? Às vezes o pessoal, família, enfim, saúde, mas pro negócio eu acho que, né, doação bastante, assim, principalmente nessa nova fase aí de expansão com Itajaí, né? Legal. E vocês pensam em expandir mais? Além de Itajaí, de repente? Não é assim, a gente não tem um plano certo do que, queremos chegar em 2025 com 5 balbúrdias, não, é meio que a gente deixa meio que acontecer natural e olhando as oportunidades, né, a cada tempo, né. Sim. Um dia vamos passar na frente de um lugar lá, pô, isso aqui talvez daria aqui legal. Daria Massa. A gente tem um projetinho engavetado aí que a gente tá meio de olho em alguns espaços, mas não tem prazo para acontecer. Legal. A gente já vai partindo aqui pro final do nosso podcast, pro nosso episódio. No final a gente tem aí 2, não é nem pergunta, é mais indicações, que é o 360 Conexões, que são dicas que eu peço pra galera me trazer. Livro, podcast, filme, enfim, qualquer coisa que vocês queiram indicar, ou livro que vocês estão lendo, ou ler, ou música, enfim. Celcinho, se tiver alguma, Fernando, se tiver alguma, deixa aí de dica. É fera com isso. Eu ia lembrar e falar na hora, assim, né, mas...
Cara, podcast eu escuto vários também. Eu gosto muito do Medo e Delírio, eu gostava muito do Quem Entra na Notícia, que agora acabou, né? Era muito bacana. Cara, isso aí, filme, assiste qualquer filme, bastante filme que importa. Né? Pra ajudar nas ideias, né? Exato, e ler também bastante. Eu gosto muito do Clube da Luta, né? Do livro do Clube da Luta, acho legal, muito bom também. Legal. Citasse hoje de manhã ainda no teu Instagram, não foi? Não? Acho que foi, exatamente. Olha aí. É verdade, botei de manhã. Fernando, alguma dica? Eu tô num momento de leitura muito técnica, eu acho que não vai fazer muito sentido. Mas na parte de cerveja, pra quem quer fazer cerveja. Eu achei, passei na casa da minha mãe essa semana, achei um livro meu lá que é sobre química da água de cerveja. Não vai interessar pra ninguém aqui. Eu quero deixar uma dica de um livro que eu terminei, que é do David Grohl, do Foo Fighters, que é a biografia dele, que é sensacional. Muito bom. Não, tu não gostou? Não é que eu não gosto do Foo Fighters, cara. Eu não acredito. Eu adoro Foo Fighters. Me provocar agora. Eu não acredito. Se você não gosta, eu adoro. Foo Fighters toca bastante no Balbúrdia. Nossa, eu adoro. Eu fui no show deles em Curitiba. Quase morri quando o Taylor morreu agora. Fiquei puto porque o Dave lançou o livro antes da morte dele também. Só assim vai dizer que ele é melhor quando tocava com a Alanis, né? Isso, ele é muito melhor quando tocava com a Alanis. Não, mas o livro realmente é muito bom, vale muito a pena. Porque ele é muito engraçado, o Dave é muito engraçado, então isso ele passa no livro também. E ele tem umas filosofias muito legais, assim, pra gente refletir sobre alguns pontos, sabe? Então, gostei muito do livro, fica como dica. É um contador de histórias, Dave Grohl, um contador de histórias, acho o nome. Quando é que é teu aniversário? 18 de dezembro. Beleza. Vai ganhar um desse, vai ter que ler, assim. E depois vai dizer pra nós se não é bom, se é ou não é bom. Nossa última indagação aqui é a máquina do tempo. Fernando, tu entrou na máquina do tempo. Tu voltou lá anos e anos atrás, tá frente a frente com o Fernandinho. O que tu diria pro Fernandinho? Viaja mais, talvez. Boa, é uma boa. Celso. Excelente essa, né? Viaja mais. Come menos, né? Come menos, cuida um pouco mais da saúde. Não bebe tanta cerveja. Não, isso não. Só cuida da saúde vai poder beber mais cerveja. Eu acho que viajar é um negócio que te traz muita... É demais, né? A gente fala da Balbúrdia, assim, a gente veio falar da Balbúrdia, mas a gente montou aquilo lá, para ser um bar assim que a gente... Como é que eu gostaria que fosse um bar, né? Que se eu pra fosse você ir, né? Pra você frequentar. Essa foi a ideia, né? E aí, algumas experiências de viagem lá, tem alguns amigos que têm cervejaria fora do país, ia lá, olhava assim os bares na Califórnia, tal, um pouco legal isso aqui, né? Nunca vi isso assim no Brasil, né? Então, pegar uma ideia aqui, trazer pra cá, trazer referência, né? Viajar é sensacional. Você sempre traz uma visão diferente, de um lugar diferente, tu vai criando acho que isso tem muito a ver com criatividade, né? Você ligar os pontos de uma coisa aqui, outra lá, e enfim, e aí surgir alguma coisa, né? Infelizmente a gente não vai conseguir convidar pro evento porque já vai ter passado, né? Mas tem dia 2 de setembro, temos aí mais um aniversário do Balbúrdia, mais um aniversário. E fica aqui também o convite para vocês, dia 17 de setembro, o evento do 360 Podcast, que é o 360 Conexões. Quem sabe esses dois vão estar lá? Com certeza. E vai ser um evento muito legal, muito bacana para vocês terem acesso. É só entrar nas redes sociais aí do 360. E a gente tem aí a ideia de fazer não só um evento, mas vários eventos durante o ano, os próximos anos, enfim, com outras temáticas também. E fica aqui o nosso convite para vocês participarem. Para encontrar vocês nas redes sociais. Fernando Lapoli, com 2 L's no final e 2 I's no final. Boa, Celcinho. @Celso Castelém, né? Mas mais importante, @Balbúrdia Cervejaria. Isso, já ia dizer. O Balbúrdia tem um da cervejaria e um do bar? Não, é um só. A gente comunica mais do bar. Do bar, que é Balbúrdia. Balbúrdia Cervejeira. Tem balbúrdia.itajaí. E vou fazer um merchan também da Reise. Faz. Que é @ReiseBNU. Isso aí. Quanto tempo tem o Reise? A gente abriu em dezembro. Dezembro de Tem 2021. pouco tempo, tá legal. A gente passou esse final de semana ali na frente. Eu disse, nossa, melhor parmegiana de Blumenau. Eu vou ter que ir lá experimentar, porque acho que eu não experimentei ainda não. Mas o gastrobar, né, focado em coquetel, mas a cozinha é sensacional. Legal. Parmegiana é absurdamente bom. E aquela região ali tá muito legal tá também, muito legal, né? Movimentada, tá bem legal. Show de bola. Galera, fica aqui o convite pra vocês conhecerem o Balbúrdia, o Reisen, e vir nos eventos do Balbúrdia também, com certeza. Se esse ano
ano teve CPM 22, imagina o que vem nos próximos. Coisa boa. Eita, quero só ver, hein? E você já sabe que para acompanhar tudo isso aqui, para você assistir, para você ouvir no Spotify, no YouTube, ver no Instagram, @podcast.360 no Instagram e 360 Podcast no YouTube e também no Spotify para você ouvir, se deliciar lá com muito conteúdo bom, vocês vão aprender muita coisa. Fica aqui meu abraço e te vejo no próximo episódio. Valeu!